certo? Então, a respeito do processo de desenvolvimento do pensamento moderno, nós temos, então, René Descartes. E René Descartes, ele utiliza aquilo que Galileu Galilei, aquilo que Nicolau Copérnico já tinha feito, tá? Os princípios da matemática e da física moderna para poder chegar ao conhecimento. Porque a matemática não admite erro. Então, a precisão, a exatidão da matemática nas suas abordagens científicas. E para você que gosta de física, para você que gosta de química, o cartesianismo vem de René Descartes. Daí vem a questão do plano cartesiano. E você usa o plano cartesiano nas mais diversas disciplinas que você for estudar. Você usa o plano... Fora, depois você volta aqui. Não entendi. Lena, seu microfone está aberto. Ele está aberto, cuidado. Fecha o microfone, então, gurizada. Ai, desculpa. Obrigado, tá? O racionalismo cartesiano desenvolvido através da física e da matemática. Então, René Descartes, ele introduz o plano cartesiano de análise da própria matemática para estabelecer um princípio, uma exatidão nas suas abordagens. Você usa, por exemplo, o plano cartesiano na matemática, na física, na química, tá? Na biologia, em história, nas mais diversas disciplinas que você for utilizar. Você utiliza em economia, você utiliza, nas mais diversas disciplinas que você for estabelecer. Então, o plano cartesiano é um dos elementos, um dos pressupostos fundamentais dentro do entendimento da própria matemática no princípio de abordagem de René Descartes. Então, René Descartes utiliza os princípios da matemática e da física para estabelecer as suas abordagens, ou seja, não estabelecendo uma falha no pensamento, ele quer estabelecer a exatidão, na busca pelo processo exato. Pois não. Então, o racionalismo é uma corrente filosófica que atribui particular confiança na razão, ao passo que acredita que é dela que se obtém o conhecimento. Então, aqui nós temos um breve retorno ao platonismo, tá? Um breve retorno ao platonismo. René Descartes, ele rompe com aquela disputa entre fé e razão do pensamento medieval, mas ele é herdeiro da escolástica, ok? Ele pegou alguns elementos da escolástica e agora ele introduz uma ruptura, tá? Ele é o pai do método científico, então ele não poderia pensar somente com a teologia. Então ele rompe estruturalmente com a questão da fé e razão e atribui à razão o local, o centro principal para poder adquirir o conhecimento, tá? Então, o racionalismo, a doutrina do racionalismo, tá? Vai alegar que tudo que existe tem uma causa inteligível. Olha Platão aí, tá? Tudo que existe possui uma causa inteligível, uma causa perfeita, tá? Ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente, tá? O oposto do racionalismo no pensamento moderno é o empirismo. Então, nós vamos ver hoje a questão do racionalismo, tá? A introdução, a crença absoluta na razão. Em alguma próxima aula, nós vamos ver a questão do empirismo. Tá? E essa questão do empirismo, tá? Pressupõe-se que as experiências sensoriais determinam todo o conhecimento que você vai estabelecer. Então, a doutrina do racionalismo vai pegar um pouco do elemento de Platão e estabelecer que nós temos, sim, algumas ideias inatas, tá, ok? O homem já nasce com algumas ideias inatas, tá? Não que eles tenham todo o conhecimento inato, mas ele já tem as ideias inatas, como, por exemplo, René Descartes afirma que uma ideia inata,
tá? Ou seja, própria do ser humano, que desde o nascer ele já desenvolve, é a ideia de Deus. E daí ele vai tentar provar a existência de Deus à luz do racionalismo. Aí fica até complicado, né? Como é que um racionalista vai provar a existência de Deus por meio da razão, tá? Ou seja, somente o pensamento por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta. Por favor, tem caído nas provas de vestibulares por aí afora a questão do racionalismo, tá? Então, alcançar essa verdade absoluta seria promover a autonomia do sujeito pensante. Grava isso. Promover, tá? Ou alcançar ou atingir essa verdade absoluta seria promover a autonomia do sujeito pensante, porque o sujeito é res cogitans, tá? E res cogitans. Res cogitans é o ser que pensa, o ser humano, tá? O elemento da própria razão. Então, através disso, nós temos o desenvolvimento do pensamento como forma de, como consequência, da razão. Então, ele busca um ponto de partida sobre a qual possa fundar a sua filosofia. Tá, mas como que eu vou chegar a esse conhecimento? Como eu vou eliminar todos os erros e chegar realmente ao conhecimento? Então, ele desenvolve o método da dúvida metódica. Gravem isso, tá? Ele busca uma verdade que não possa ser questionada enquanto tal. Ele busca uma verdade inabalável ou busca do saber inabalável. Grava isso. Tem caído assim nas provas dos vestibulares. A busca por um saber inabalável, que seria essa verdade absoluta que ele estabelece. Então, um princípio que possa lhe dar uma certeza inquestionável. Então, nada melhor do que criar um passo seguro, tá? Um método seguro. Para ele, o método é a dúvida metódica, ou, por favor, dúvida metódica ou dúvida hiperbólica. Tá ok? Dúvida metódica ou dúvida hiperbólica. Porque se você duvida de algo, alguém, alguma coisa, você sabe por que você duvida, você sabe como você duvida, você sabe do que você duvida e você sabe também por que você duvida. Não é uma dúvida aleatória. Ah, duvido. Não é esse duvido. É você estabelecer uma análise acerca dos objetos, das coisas e dos seres. Então, ele cria a dúvida metódica, a partir da qual ele duvida de tudo. Eu tenho que duvidar de tudo, inclusive da própria existência e de todas as percepções dos seus sentidos. Por favor, inclusive da própria existência das coisas. A única coisa que eu não posso duvidar é da minha existência, porque quando eu duvido, já pressupõe que eu existo, ok? Então, todas as minhas sensações podem estar me enganando. Por isso, ele é contra o chamado empirismo, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Aí ele pega de Platão essa afirmação lá do mundo antigo e coloca que os meus sentidos podem me enganar, tá? Como me engano, como um sonho, e acredito que o sonho é realidade. É por isso que ele usa, tá? Uma questão, não cai na prova, mas a gente cita para a gente poder seguir o caminho linear a respeito de René Descartes. Ele usa a questão do argumento do sonho, tá? Então, como eu posso provar que eu realmente estou acordado ou eu realmente estou dormindo, tá? Eu não sei se nesse exato momento eu estou acordado ou eu estou dormindo. Vou fazer a pergunta para o indivíduo abre o microfone e responda. Henrique Bovo, você nesse exato momento está acordado ou dormindo? Sim, eu acho que estou acordado. Mas pode ser que eu esteja dormindo. O que prova que você está acordado? Ah, eu já vi um bagulhinho na internet que se você tampar o nariz e puxar o ar, ele puxa o ar se você estiver dormindo, mas se você não estiver dormindo, normal. Não prova nada, tá? Porque você acordado ou dormindo, 4 mais 4 tem muita diferença, tá? Se você está acordado ou dormindo, você pode estar sonhando, por exemplo, você pode estar sonhando que está acordado,
Tá? Como, por exemplo, tem gente que tem pesadelo, tem gente que acorda assustado, cansado, suado, como se alguém estivesse perseguindo, correndo atrás dele. Tem gente que sonha que está na beira de um abismo, quando acorda está com a cara no chão. Tá? Então, por que que ele fala desse argumento do sonho? Ele fala que quando eu estou acordado, eu controlo racionalmente o meu pensamento. Quando eu estou dormindo, eu não tenho controle racional do meu pensamento. Essa é a grande diferença a respeito para saber se você está acordado ou se está dormindo. Quando você está dormindo, você começa a racionalizar o seu sonho, você acorda. Tá? Você acorda, você não tem um controle sobre o seu sonho. Agora, quando você está acordado, você tem um controle das suas ações, você tem um controle das suas sensações. É por isso que ele fala que os meus sentidos podem estar enganando, porque no estado de sono eu não controlo os meus sentidos, no estado de sonho eu não controlo as minhas ações. Quando eu estou acordado, eu controlo racionalmente todas as minhas ações. E, para isso, é importante para eu saber que eu não estou acordado ou se eu estou dormindo, tá ok? A dúvida metódica pressupõe um critério de análise através da razão, ou seja, ele impõe ou ele propõe quatro regras do método da dúvida metódica, ou seja, ele propõe 4 elementos para provar se uma coisa é verdadeira ou se uma coisa é falsa. Então ele diz assim: as coisas que são falsas, eu não preciso me ater a elas, porque elas já são falsas, já sei que elas são falsas. Agora, as coisas verdadeiras é que eu tenho que me preocupar, ou as coisas que me apresentam como verdadeiro. É por isso que eu devo duvidar de tudo, porque aquilo que é duvidoso, eu já tenho uma dúvida a respeito dele, então eu já vou buscar racionalmente eliminar a dúvida. Agora, aquilo que me apresentam como sendo 100% verdadeiro, é o que eu devo me desconfiar, tá? Então, para poder eliminar toda a dúvida, para poder chegar ao saber absoluto, para poder chegar à verdade absoluta, para chegar à verdade inabalável, ele propõe seguir 4 regras para poder eliminar a dúvida. Então, as 4 regras da dúvida metódica é para eliminar a dúvida. Ele propõe assim, tá? No mundo existem sentimentos, fenômenos, tá? E pensamento que me apresentam como verdadeiro. Como, por exemplo, suponhamos, é só exemplo, tá? Suponhamos que a Carla esteja namorando e o namorado dela chega e fala assim para ela: Carla, eu te amo, você é o amor da minha vida. Ele demonstra os seus sentimentos a ela, só que ela fica com dúvida se ele a ama ou não. Então ela vai jogar na chamado funil da dúvida, tá certo? Ela vai estabelecer os 4 passos da dúvida para realmente descobrir se ele o ama ou não, tá? Se ele a ama ou não, tá ok? Quem nunca, Então, né? assim, oi? Quem nunca, né? Pegou a ideia? Então, assim, ou se me apresentam um fenômeno natural, ou se me apresentam uma ideia, um pensamento como sendo verdade absoluta, eu vou questionar essa verdade. A primeira regra seria a regra da evidência, só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. Se você ficou em dúvida em relação a esse sentimento, se você ficou em dúvida em relação a esse fenômeno, se você ficou em dúvida em relação a esse tipo de pensamento, então você segue no processo. Então, a ideia é assim, não aceitar nada como verdadeiro, a não ser que seja eliminada toda dúvida. Regra da evidência. Jamais eu posso considerar, em primeira instância, algo como sendo verdadeiro sem que tenha feito a prova sobre aquela afirmação. Então, olha aqui, primeira regra do método para Descartes é a evidência. Então, só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. Se você ficou com uma menor dúvida possível, não importa qual seja a dúvida, não importa o tamanho dela, mas se ficou uma pequena dúvida sobre aquilo que lhe foi colocado, você tem que continuar dentro do processo. Segunda regra, a regra da divisão,
tá? Regra da divisão, ou seja, dividir a dificuldade no maior número de partes possíveis e estudar cada uma individualmente, ou significa princípio da matemática, tá ok? Então, o princípio da matemática é pressuposto dentro do método. Então, ele fala assim, se eu não acredito em algo, se eu não tenho certeza desse algo, eu vou pegar isso que está me deixando em dúvida, vou dividir em pequenas partes a afirmação, vou dividir em pequenas partes o sentimento e vou analisar parte por parte, ação por ação. Como no exemplo que nós estamos abordando, o namorado da menina falou que ele a ama, ela pega esse sentimento que supostamente ele tem por ela, fatia esse sentimento em pequenas partes ou momentos que eles viveram juntos, vai fatiando e começa a analisar separadamente todos esses elementos para poder chegar a realmente uma conclusão. Isso funciona quando você vai fazer uma equação na matemática, resolver um exercício de química ou de física. Se, por exemplo, a equação matemática ela é muito longa, você começa a resolver parte por parte, e vai juntando essas partes para chegar no final e ter uma conclusão. O princípio da matemática em René Descartes. Então, a equação é muito extensa. Você pega, vai resolvendo partes por partes, até chegar a uma conclusão, até formar um todo novamente. É justamente isso o que René Descartes está querendo dizer. Terceira regra chama-se ordem, por favor, tá? Ordem ou síntese, tá? Em alguns lugares colocam síntese, tá ok? Partir dos fatos mais simples para os mais complexos, ou seja, depois que você dividiu a equação, tá? Depois que você separou os elementos da equação, você vai começar a resolver essa equação das partes mais simples para as partes mais complexas. Então, René Descartes fala assim que todo conhecimento inicia das partes mais simples às partes mais complexas. Como você vai aprender, por exemplo, a tabuada. A tabuada você começa da parte mais simples, tá? Para chegar até a parte mais complexa. Você começa com a tabuada simples e vai ampliando, tá? Os seus dizeres da tabuada. Então, você começa lá na tabuada de um vezes um vezes dois, aí vai subindo tabuada. Quando chega na tabuada de 7, de 8, de 9, fica um pouco mais difícil para a nossa cabeça, porque vai aumentando o índice de complexidade. É isso que René Descartes está querendo fazer. Você divide o problema e começa a analisar os problemas da parte mais simples para as partes mais complexas. Nunca começar a resolver problemas das partes mais complexas para as partes mais simples, porque vai dar problema, tá? Porque você não consegue chegar a uma parte simples a partir da parte complexa, mas você consegue fazer o inverso, estabelecer a abordagem das partes mais simples para as partes mais complexas, através do pressuposto da matemática. Então, terceira regra, regra da ordem ou da síntese, tá ok? Em princípio da dedução, tá? Do geral para o particular, como reto pensar, ou seja, você pressupõe que tudo aquilo que você estabeleceu como elemento fundamental parte de um princípio onde aqueles elementos gerais, aqueles elementos que você pegou, que você estabeleceu como princípios mais complexos, eles vão te levar a entender as partes, ou as partes te levam a compreender o todo. Então, para dizer o quê? É ordenar o pensamento. Por isso, a terceira regra chama-se ordem. Então, eu vou ordenar o meu pensamento através dos elementos constitutivos da informação, do sentimento, do objeto e da coisa, tá? Para que eu possa eliminar toda a dúvida. E a quarta regra, ou seja, a regra final disso tudo, seria a enumeração ou revisão. Uma vez que você já pegou o sentimento, pegou a informação, pegou o pensamento, e você viu que não era verdadeiro, você jogou para a segunda regra. Na segunda regra, você fatiou toda ela. Na terceira regra, você ordenou sistematicamente, racionalmente.
tá, no pensamento. Agora você vai fazer o teste. Você vai testar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para ver se realmente não restou nenhuma dúvida. Então, revisão de todo o processo, tá? Uma visão do todo garante que nada tenha sido deixado de lado. Tá? É evidente, foi dividido, partimos do mais simples para o mais complexo, a revisão não deixou nada passar, é como se você fizesse um exercício de matemática, ou qualquer física, ou química, ou biologia. Essas disciplinas exatas e naturais, elas exigem uma revisão. Você não vai fazer um exercício e no primeiro resultado que você chegar, no primeiro resultado que você chega, você já marca a alternativa. Não, não é assim. Então, você faz uma revisão, você dá um outro olhar sobre aquele exercício. Ou você terminou o exercício, você passa para outro exercício. Mas na hora de marcar o gabarito, você faz a revisão. Eu que cuido prova de vocês, eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Tá? Faz o exercício, vai lá no final. Na hora de marcar o gabarito, fica na dúvida. Então, para poder eliminar toda dúvida, refaz o processo. É isso que ele está querendo falar, ok? Então, na dúvida, você ficou com dúvida no exercício, ficou com dúvida no pensamento, você faz toda a revisão novamente. Você revisa todo aquele exercício até não restar dúvida. Porque várias vezes você já deve ter feito numa primeira resolução do exercício. Numa primeira resolução, você olha e tem uma alternativa que bate, que casa, que coincide com a sua resolução, você vai e marca. E muitas vezes você cometeu um erro no caminho e não percebeu. É justamente isso que Descartes está querendo falar. Ou seja, você faz, você executa, você testa inúmeras vezes, em quantas vezes precisar, até você chegar ao resultado preciso. E não confiar plenamente na primeira resposta a qual você estabeleceu. Certo? Pegou a ideia? Mas aí nós temos ainda, dentro da própria dúvida, ok? Penso, logo existo. A grande frase de René Descartes. Na verdade, seria cogito ergo sum. Cogito, penso, logo sou. Para Descartes, ser e existir são as mesmas coisas, porque você não consegue ser sem existir e você não existe sem ser. Tá? Então, dentro dessa dúvida metódica, Descartes percebeu que uma crença da qual ele não podia duvidar, a crença da própria existência. Eu duvido da existência das coisas, eu duvido da existência dos seres, eu duvido da existência dos fenômenos, mas jamais eu posso pensar, jamais eu posso duvidar da minha existência. Olha só, cada um de nós pensa ou diz, eu sou ou eu existo. E quando pensamos ou afirmamos isso, não podemos estar errados. Por favor. Está vendo essa palavra embaixo desse ponto de interrogação? Aqui, tá? Solipsismo é o princípio grego que pressupõe-se que a única coisa que eu não posso duvidar é da minha própria existência, porque uma vez que eu duvido da minha existência, já pressupõe que eu existo, ok? Então, eu penso, logo existo, pressupõe-se que para você existir, você precisa pensar. E se você pensa, é porque você existe. Não existe pessoas, tá? Vou repetir a fala. Não existe pessoas que estão no mundo e não pensam, a não ser que... Só um pouquinho. João Pessini, cuidado. Não, tem dois Henriques aqui. Henrique, é você pedindo para entrar mesmo? É. Que Chutaram caiu... chutaram o fio do PC aqui. Oh, não, ficou 2 vezes o pedido. Ah, eu tentei entrar uma vez, não deu certo, aí eu fechei e abri de novo. Então tá bom, tá? Então, para René Descartes, o cogito significa o pensar. Eu só penso porque eu existo. E se eu existo, eu penso. E eu não posso duvidar da minha existência, tá? Isso chama-se solipsismo. A única certeza que há é que eu existo. Então, a única certeza realmente absoluta
que eu não posso duvidar é da minha própria existência. Eu duvido da existência das coisas, eu duvido da existência dos seres, mas eu não posso duvidar da minha existência. Pegou a ideia? Professor, eu não entendi uma coisa que, assim, um objeto, ele não pensa, mas ele existe. O objeto não tem? Ele não pensa, mas ele existe. Sim, nós estamos falando das coisas animadas, tá ok? Das coisas Ah, tá. animadas. Então, para eu poder perceber as coisas, eu tenho que existir. As coisas podem existir sem a minha própria consciência, sem a minha própria razão, mas eu, enquanto ser humano, tá ok? Então, ele fala assim do res cogitans, o ser que pensa, e os res cogitans, ou seja, aquele que é pensado, tá ok? Eu sou o ser que pensa. Tá? Eu sou o ser que pensa. E o ser que não pensa não pode ter a consciência de si. Como, por exemplo, os animais não têm a consciência de si. Eu tenho a consciência de mim, certo? Então, duvidar, o animal ele não duvida da existência dele. O único ser capaz de duvidar da sua própria existência, mas que ele comete um erro ao duvidar da sua própria existência, é o ser humano, tá? Porque ele é um ser pensante. Pegou, Carla? Sim, sim, entendi. Obrigada. Tá? Então, tem o ser que pensa e o ser que é pensado. Você pensa a sua borracha, mas sua borracha, tá? A sua borracha só existe porque um ser pensante a fabricou, tá ok? Ou seja, você pensa pedra. A pedra só existe porque a natureza produziu, mas a pedra não tem consciência de si. Então, por isso, não vai duvidar da sua existência. Por isso, René Descartes estabelece o chamado solipsismo. A única certeza que há é que eu existo, ok? Então, por isso, jamais eu posso duvidar da minha própria existência, certo? Então, dentro desse pressuposto, René Descartes estabelece o princípio fundamental da sua dúvida metódica, ou seja, dentro dessa dúvida metódica, Descartes percebeu a crença que ele não podia duvidar, a crença da própria existência. Ok? Por favor, toda vez quando eu falo de René Descartes, todo lugar onde eu vou e falo de René Descartes, eu uso este exemplo. Talvez eu já tenha falado até para vocês, tá? Uma aluna nossa do colégio, Alexander Fleming, tá? Ela foi prestar prova lá em Minas Gerais, lá na Universidade Federal de Uberlândia, tá? Lá na Universidade Federal de Uberlândia. E quando chegou lá, na segunda fase da prova, a prova é dissertativa, ao invés de ela escrever dúvida hiperbólica, ela escreveu dúvida hipotética. Tá? Aí ela ficou em segundo lugar, se eu não me engano, para psicologia ou para odontologia, uma coisa assim. Tá? Ela por uma falha, tá? Ela errou dúvida hiperbólica e colocou dúvida hipotética. Então, na dúvida, tá? Já que você está na dúvida, coloque dúvida metódica, tá? Ou coloque a dúvida de Descartes. Se você colocar dúvida metódica ou dúvida de Descartes, ninguém vai colocar ninguém vai diminuir a sua nota, porque é justamente isso. Agora, se você coloca dúvida hipotética no lugar de dúvida hiperbólica, aí já muda todo o sentido do seu texto, certo? Pegou a ideia? Então, por favor, Descartes fala assim, nós não devemos usar os sentidos, porque os sentidos podem nos enganar. Aí ele fala a respeito de um gênio maligno. Por favor, escuta claramente. Ele usa assim, como ele é o princípio racionalista e tem fortes influências da escolástica, então ele vai ter uma pequena influência sobre a teologia. Ele diz assim que Deus jamais há de me enganar, porque se ele me enganar, ele não é Deus. Então, o meu pensamento é guiado por Deus, embora sendo racionalista, ele tem uma forte influência do pensamento cristão. Ok? Então ele diz assim que existe um gênio maligno que me leva, tá, a agir de forma errada, usando os meus sentidos. Ok? Na verdade, ele coloca assim, os sentidos
como um estabelecimento do gênio maligno, como se fosse uma entidade criada pelo próprio ser humano para justificar os seus erros. Então, o ser humano, quando erra, ele tenta justificar os seus erros criando essa entidade, tá ok? Então, um gênio maligno pode tentar me fazer acreditar em coisas falsas. Por isso, a dúvida. Por isso, eu devo duvidar de todas as coisas, de todos os elementos. Não há nada do qual eu possa ter certeza. Então, quando eu olho um objeto, esse objeto está, por exemplo, a 100 metros de distância. Se eu já for definir aquele objeto pelos meus sentidos, pela minha visão, eu posso cometer um sério risco de me enganar. Tá? Eu mesmo me engano. Então, eu crio esse gênio maligno, eu crio os próprios erros que eu cometo, porque eu vou utilizar os sentidos para tentar responder ou para recriar as condições do meu conhecimento. Então, aqui. Mas quando eu digo eu sou, eu existo, não posso estar errado sobre isso. Então, se eu sou, se eu existo, pressupõe o uso da razão, aquilo que nós chamamos de solipsismo. Se eu sou, eu existo. Se eu existo, eu penso. Se eu penso, é porque eu existo. Então, através disso, eu utilizo a razão para eliminar os meus erros. Então, olha aqui, um gênio maligno poderia me fazer acreditar nisso, se realmente eu realmente existir. Se eu existo realmente, então o gênio maligno me leva a crer nessas possibilidades de erro, de falhas. Mas se eu tenho certeza que eu sou, que eu existo, então eu posso chegar ao cogito, ao pensar. Então, eu penso porque eu existo. Tá? Independente de qualquer erro que possa cometer, independente de qualquer ação que esse gênio maligno me leve a cometer, porque Deus jamais iria me conduzir ao erro. Deus jamais pode me conduzir ao erro, nem fazer com que eu erre, porque senão ele não é Deus. Então, através disso, através desta entidade, eu uso inadequadamente os meus sentidos e chego a cometer os erros que existem dentro da estrutura do pensamento, certo? Então, a partir daí, ele vai criar a ideia desse gênio maligno como um elemento oposto à minha razão. Então, olha aqui, o racionalismo cartesiano ficou assim conhecido devido à total confiança na razão para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, para René Descartes, eu posso chegar, sim, a um conhecimento verdadeiro. Embora muitos vão combater a ideia do saber absoluto defendido por Descartes, mas Descartes fala assim, eu posso chegar ao conhecimento verdadeiro, sim. Como, por exemplo, o solipsismo. Para René Descartes, é a máxima, é o maior conhecimento verdadeiro, é o maior conhecimento verdadeiro que ele pôde estabelecer. Ou seja, eu sou, eu existo porque sou e sou porque existo. Então, eu penso porque eu existo e existo porque eu penso. Tá? Se alguém perguntar para você, você pensa? Se você responder como Descartes, penso porque eu existo, se eu existo, eu penso, pode ser uma resposta adequada, mas o correto seria você responder da seguinte forma: a prova da minha existência pressupõe que eu sou. Para eu poder existir, eu preciso pensar. Então, se eu penso, é porque eu sou e eu existo. Tá? A resposta mais adequada seria essa. Ou você pode usar penso, logo existo, mas não é uma resposta mais adequada que existiria. Então, diz assim, Descartes inicia esse processo colocando em dúvida, inclusive, a própria existência. Lembra que eu falei existência das coisas, existência dos seres, mas eu não posso duvidar da minha existência, porque uma vez que eu duvido da minha existência, já prova realmente que eu sou, que eu penso, que eu existo. Essa dúvida metódica, assim chamada por ele, levaria a um conhecimento seguro, tá ok? Então, e tem a questão das ideias. Para René Descartes, as ideias são fatores fundamentais de desenvolvimento do pensamento. Olha aqui, para René Descartes, de quem é a célebre frase "penso, logo existo", lançou as bases do racionalismo.
para o filósofo e matemático francês, haviam 3 conjuntos de ideias. Primeiro, as ideias adventícias, em linhas gerais, seriam aquelas que são adquiridas por meio da experiência, tá? As ideias factícias, ou seja, ideias que têm origem na imaginação. Por favor, imaginação não é fantasia. Imaginação é uma relação de ideias que é feita, tá? Então, ideias factícias ou até mesmo fictícias, tá ok? Ela é fruto da imaginação, mas ela não é fantasia. Eu posso, por exemplo, imaginar um minotauro, tá? Metade homem, metade animal. Então, eu junto 2 ideias. O avião, por exemplo, era a ideia de ver o homem voando, tá? Um tipo de objeto que imitasse o pássaro. Então, eu faço uma relação de ideias. E as chamadas ideias inatas, que são aquelas que não dependem da experiência e que estão na nossa mente ao nascermos. Como nós falamos no início, está o pressuposto da ideia de Deus. Daqui nós vamos chegar à ideia de Deus. Então, os 3 tipos de ideias, as inatas, as fictícias ou factícias e as adventícias. As inatas são produzidas pela razão, são ideias claras e distintas, conduzem a um conhecimento verdadeiro, como, por exemplo, a ideia de Deus e a ideia de liberdade. As ideias factícias são produzidas pela imaginação, tá? Ideias confusas, errôneas, são as ideias assim que eu utilizo muito o pensamento de formulação, de junção de 2 ideias. Uma ideia pode ser falsa, outra pode ser verdadeira. Então, pode me ocasionar alguns erros. Não conduzem a um conhecimento verdadeiro, tá? E também as chamadas adventícias, que são produzidas pelos sentidos. Ideias confusas e errôneas. Por favor, gravem isso. Para René Descartes, as ideias adventícias que são produzidas pelos sentidos são ideias confusas, são ideias errôneas. É por isso que eu tenho um sistema inteligível, onde as ideias são perfeitas, representadas pelas ideias inatas. Então, as ideias fictícias e as adventícias não conduzem ao conhecimento verdadeiro. Me dão uma hipótese desordenada daquilo que seria o conhecimento, tá? E como é que um racionalista tenta provar a existência de Deus? A partir do conhecimento em René Descartes, nós temos a tentativa das provas da existência de Deus. São 3 tentativas de explicar a existência de Deus. A primeira seria assim: na ideia de ser perfeito, estão compreendidas todas as perfeições. A existência é uma dessas perfeições. Logo, Deus existe. Traduzindo, eu tenho a ideia de perfeição, mas eu não sou perfeito. Ok? Olha lá a terceira causa. O ser pensante é finito e imperfeito. Então, para explicar a existência de Deus, ele usa o argumento da perfeição. Se eu sei o que é algo perfeito e eu me considero como imperfeito, é porque eu tenho a ideia de perfeição. Então, se eu tenho a ideia de perfeição, esse ser perfeito deve existir. Se eu sou um ser que existe e sou imperfeito, então o meu contrário deve existir, certo? A segunda causa, a causa da perfeição não é e não poderá ser o ser pensante. Então, a causa da perfeição não sou eu, ela existe por si, nem outra substância finita. Assim, apenas Deus, sendo perfeito, poderá ter criado a perfeição, ok? E através disso nós temos ainda o seguinte, tá? A terceira causa, o ser pensante. A terceira causa, o ser pensante é finito e imperfeito. Então, ele vai pegar essas ideias do pensamento, tá? Lá atrás de Santo Agostinho, o pensamento lá atrás de Santo Tomás de Aquino, na questão da perfeição de Deus, que somente Deus é perfeito. Então, ele cria essas ideias a respeito do pensamento em relação ao próprio Deus. Então, nunca poderia ter sido criado por ele próprio. Então, o ser imperfeito não é capaz de criar nem ele próprio, nem o ser perfeito. Então, apenas Deus, sendo perfeito, teria a capacidade de ser e criar outro ser. Tá, ok? Então, essas seriam as teses de René Descartes. E não esqueçam, principalmente,
a dúvida metódica, as 4 regras da dúvida metódica. A partir daí, ele torna-se o grande nome do pensamento moderno antes da chegada dos empiristas, é claro, certo? A respeito disso, temos um exercício para a gente fazer, o exercício que está no seu livro de filosofia, tá ok? É o exercício de filosofia, deixa eu ver qual é a página, não me lembro a página, tá? O exercício de filosofia, tá? Peguei aqui. É o exercício número 1 da página 127, embora só traz um exercício sobre René Descartes. Então, nós temos que fazer essa atividade, ok? Então, diz assim, leia o seguinte trecho de René Descartes. Considerei, em modo geral, que é necessário uma proposição para ser verdadeira e certa. Pois, como acabara de encontrar uma proposição que eu sabia sê-lo inteiramente, pensei que devia saber igualmente em que consiste essa certeza. E tendo percebido que não há no penso logo existo, que nada que me assegure que eu diga a verdade, exceto que vejo muito claramente que para pensar é preciso existir. Pensei poder tomar por toda regra geral que as coisas que concebemos clara e distintamente são todas verdadeiras. Então, a respeito do pensamento em René Descartes, dessa proposição. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento cartesiano, é correto afirmar que, para Descartes, a proposição penso logo existo não pode ser considerada como uma proposição indubitável e verdadeira? Claro que não, né? Ela é a proposição indubitável e verdadeira para o pensamento dele, porque se eu penso, eu existo. Se eu existo, é porque eu penso. Então, embora verdadeira, a proposição penso logo existo é uma tautologia inútil, ou seja, tem uma finalidade em si mesma, tá? No contexto da filosofia cartesiana, é uma tautologia, mas ela não é inútil, tá? Tomando como base a proposição penso logo existo, Descartes conclui que o que é necessário para que uma proposição qualquer seja verdadeira é aquela que enuncie algo que possa ser concebido clara e distintamente. Pode ser, né? Tem que estabelecer uma ideia clara e distinta sobre as coisas. Então, Descartes é um filósofo cético, uma vez que afirma que não é possível ter certeza sobre a verdade de qualquer proposição. Não. Eu posso utilizar a dúvida para eliminar toda a incerteza e alcançar uma verdade absoluta. Então, tomando como exemplo a proposição penso logo existo, Descartes conclui que uma proposição qualquer só pode ser considerada verdade como verdade se ela estiver provada com base na experiência. Com base na experiência não, porque ele não é racionalista, ou ele não é empirista. Tá? Então, comprovar a base do conhecimento na experiência é função dos empiristas, nós ficamos então com a letra C. Tomando por base a proposição penso logo existo, Descartes conclui que o que é necessário para que uma proposição qualquer seja verdadeira é que ela enuncie algo que possa ser concebido clara e distintamente, ok? Então, esse exercício tem no livro de texto de vocês, então eu peguei para a gente poder fazer pelo menos um exercício de vez em quando, porque nossas aulas são corridas, nossas aulas são assim muito corridas mesmo, tá? Então, assim, nossa, nós já passamos do tempo, tá ok? Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre Descartes. Para a nossa próxima aula, a gente termina o racionalismo com Blaise e Pascal e a gente começa já um empirismo, tá? Só que a gente vai começar um empirismo, tá? A partir do pensamento de Francis Bacon, John Locke, David Hume. O pensamento deles também é bastante complexo, tá? O mais simples é o pensamento de John Locke, a tábula rasa, tá? Mas o pensamento desses filósofos é bastante complexo. Então, nós vamos ter que trabalhar David Hume e John Locke, talvez em uma aula, e depois a gente trabalhe só David Hume,
Tá? E depois, no término do capítulo, vai falar dos filósofos iluministas. Aí é um pouquinho mais rápido, tá? Que vai coincidir com aquilo que vocês estudam história. Então, dos filósofos iluministas, vamos ter que falar de Rousseau, vamos ter que falar de Voltaire, vamos ter que falar de Montesquieu. A base política do pensamento do século XVIII. Tá, ok? 17 e século 18. Então, nós temos que falar das raízes do iluminismo a respeito desse pensamento. Alguém tem alguma pergunta? Tá, vou encerrar a gravação da aula.